Bom dia, time de Brasília! Hoje já ficou bem mais bonitinho, só porque a minha chefe não está aqui, né? Valeu! Bom, eu sei que vocês têm bastante ansiedade para o dia de hoje, né? Aí todo mundo quer aprender, todo mundo quer entender melhor, faz parte do nosso negócio esse parceiro tão importante que é quem bota nosso din-din na conta, né? Que fatura os nossos pedidos. Então, todo o nosso esforço de campo vem para o nosso parceiro Jesus e André. Pessoal que está nos assistindo online, fiquem bastante atentos, mandem as suas dúvidas. Na partir dos momentos dos cofres, a gente vai pegando. Obrigado pela parceria. A gente recebeu feedbacks maravilhosos de que vocês estão gostando dessa transmissão. Então, continuem super conectados e conectem as suas equipes. Então, sem mais delongas, atentos. Tentem deixar os celulares desligados ou em modo avião, porque cada vez que você pega e lê seu WhatsApp, você demora mais ou menos, seu cérebro demora uns 5 minutos para voltar para a atenção. Então, tentem ficar bastante atentos. Esse momento acontece 2 vezes por ano. Aproveitem, suguem a experiência desses 2 meninos de ouro, desses rapazes competentes que vieram aqui entregar a experiência deles para vocês. Jesus, é com você. Ótimo dia, tá bom? Muito obrigado. Palmas aí para receber nosso convidado. Bom dia, como vai? Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Jesus. Eu interatuei com muitos de vocês já ainda, mas eu trabalho na Royal Prestige faz 11 anos, já para 12 anos. Eu estou formado em administração de empresas, tenho um master em finanças e eu adoro finanças. Então, vamos falar de financiamento. Eu acredito que para muitos de vocês não é o tema mais divertido, mas é bem importante para virar de promotor de vendas para empresário. A ideia aqui é que vocês virem um empresário. É bem diferente ser só um promotor de venda, que não está ruim, está bem, mas a Royal Prestige, a oportunidade que dá é de virar um empresário. Então, qual é o motivo pelo qual nós estamos aqui? O objetivo de hoje é o seguinte: que vocês tenham seu dinheiro mais rapidamente. Então, vamos falar do processamento dos pedidos à vista, com cartão de crédito, financiado, e como é que funciona isso, para que vocês saibam como tem que preencher os pedidos, como tem que enviar e quais são os canais que tem que contatar em caso que precisem exceções, que precisem ajuda, como fazer para que isso seja mais efetivo, funcione mais rapidamente, melhor, tá? Minha língua natural não é o português, eu sou argentino, então, se alguém não entende algo do que eu falo, o André vai ajudar com a tradução, tá bom? Sim. Posso. Desculpa. Então, vamos lá. Vamos começar. Eu sei que a Valesca falou que não tem que usar o celular, mas exceto por uma coisa. Todo mundo tem celular, então, porque eu vou cantar e tem que fazer assim. Não, porque quem cantava era o Shin Martin, né? O que tem que fazer é, eu enviei um questionário. Você tem um celular com você agora? Tem acesso ao seu e-mail que tem cadastrado na Royal Prestige? Olha que tem uma mensagem do análise de crédito e tem um questionário que fala intro. Você pode preencher um questionário agora mesmo, em vivo. Todo mundo que está participando hoje tem que ter recebido o e-mail da análise de crédito e fala intro. Receberam? Não? Nossa, quem recebeu? Não todo mundo. Nossa. Tá. O questionário fala o seguinte. Não tem que preencher, então. Fala o seguinte. Quantos de vocês têm lido o manual de financiamento? Tá. A metade, os 50%. Aqueles que já têm lido,
É útil ao momento do processamento dos pedidos, de saber como funciona o processamento do pedido, a cobrança. E você utiliza esse material com sua equipe? Utilizam esse material? Não? Sim? Isso, parte sim, parte não, né? Então, a ideia desse treinamento é que você tenha seu dinheiro, o dinheiro das suas vendas mais rapidamente, que possa treinar a sua equipe para que sua equipe não cometa erros. Por exemplo, vamos falar do DocuSite, e eu sei que muitos não utilizam. O Brasil é o país que tem menos uso do DocuSite. Qual é o motivo principal pelo qual falam disso? É que os promotores de vendas não podem ser auditados, que você precisa olhar os pedidos deles antes que sejam carregados no sistema. Tá? Muitos falam isso. O motivo pelo qual não usam é isso. Então, a ideia é que o material de hoje seja utilizado para poder treinar melhor e possam utilizar o DocuSite, treinar melhor sua equipe, tá bom? E, finalmente, para que os clientes recebam um melhor serviço. Na realidade, é que o cliente da Royal Prestige é o distribuidor. Nosso serviço é para vocês. É bem para você. Nossos clientes é o distribuidor. Nós brindamos serviços para os distribuidores para que eles possam desenvolver uma empresa. Na realidade é isso. Os clientes, os consumidores, nós chamamos de consumidores, são seus clientes. Tá bom? Então, a ideia é que vocês possam brindar um bom serviço para seus clientes. Vamos lá. Processamento de pedidos. Temos diferentes formas de fazer vendas. A mais simples de todas é à vista. Tá? A vista é a forma mais fácil de vender. Não tem jeito com isso. O departamento que processa as vendas à vista o processamento é feito por financiamento, mas quando tem alguma dúvida disso, pode falar com o departamento de atendimento ao cliente. Saiba nisso. À vista é processado no final por atendimento ao distribuidor, atendimento ao distribuidor, tá bom? Depois temos financiados, que tem com juros e sem juros. Sem juros. É sem juros para o cliente. Quem paga esses juros? É isso mesmo. Vocês, o distribuidor. Programa de financiamento pelo distribuidor, que é uma ajuda adicional, na realidade. Isso foi criado, já vamos falar por que foi criado o programa de financiamento ao distribuidor. ADD-ons, que é uma venda adicional. Já vamos falar disso. Todo mundo sabe o que é ADD-on, uma venda adicional? Sim. Ontem, no coffee break, quando tivemos uma pausa, alguém voltou para falar que tinha vergonha de fazer perguntas. Não tem que ter vergonha. Eu venho da Roca, eu nasci em uma cidade bem pequena na Argentina, bem pequena. Estou falando uma língua que não é minha língua. Estou aqui. Então, se eu não tenho vergonha, você não tem que ter vergonha, tá bom? Podem perguntar qualquer coisa. Qualquer. Estou aqui para ajudar, tá bom? Depois tem financiado com um cartão de crédito. E depois transferência do programa de financiamento ao distribuidor para financiamento pela Royal Prestige. Esses são os tipos de pedidos que temos, o que nós processamos. Tá bom? Então, vamos com o mais simples de tudo. O pedido de contado, que é à vista, na realidade, né? Pedido à vista, o que tem que preencher é o pedido de venda. Quando fala de termos e condições da venda assinados, é o pedido de venda mesmo. Isso está no mesmo pedido de venda, não é uma folha diferente, tá bom? E depois, comprovante de pagamento, caso de ser preciso. Não tem muitos requisitos, mas que ter dinheiro, se você é um distribuidor já formado, bem formado, tem que ter o valor do 35% do valor da venda. E se é um JV que é novo, tem que ter uns 50% do valor de venda para poder enviar a mercadoria, tá bom? Fica claro até aí? Bem, isso é o mais simples de tudo. Onde é que nós encontramos, geralmente, mais problemas? Quando é financiado, né? Quando tem que enviar a comprovante de renda, comprovante de endereço, esse tipo de coisa.
Então, vamos lá. Quais são os documentos que tem que preencher? Tem pedido de venda, aplicação de crédito, nota promissória, isso é obrigatório, sempre vai acontecer, e um documento de identidade, tá bom? Depois vai ter comprovante de endereço, comprovante de renda e o comprovante do valor de entrada, tá bom? Alguém tem dúvida com isso? Tem um microfone para que todo mundo possa ouvir o que você está perguntando, por favor? Obrigado. Quando a identidade está acima de 10 anos de emissão, né, passou desse prazo, aceita a gente levar a carteira, tirar uma foto da carteira de trabalho? Na realidade, é que a carteira de trabalho não é aceitado. Como exceção, por algum motivo, eu acredito que aqui no Brasil pode ser fato comum que as pessoas não atualizem a identificação, né? Pelo momento não é. Na realidade é que isso foi já planteado, falado anteriormente, né? Porque nós notamos isso mesmo. Sempre temos que atualizar algumas políticas. Pelo momento não é a carteira de trabalho. Mas se tem, o que eu posso pensar, a ideia de hoje é que você tenha ferramentas, tá bom? Então, o que poderia fazer nesse caso é o seguinte, como exceção, para ver como pode ser processado, talvez enviar a carteira de trabalho junto com a identidade que já foi expirada. Então, isso poderia ajudar para fazer o processamento mais rápido, aceitar a exceção, tá bom? Mas estamos falando de uma exceção, não é o processo habitual, tá bom? Exceções vão acontecer. Sim, ele tem uma pergunta. Uma aclaração, um esclarecimento. Se vamos falar de casos particulares, por exemplo, eu tive um caso onde eu enviei o passaporte do cliente, vamos deixar uma parte, um bloco do treinamento para esse tipo de situações. Fica claro isso, tá bom? Porque todo mundo, acredito que todo mundo tem algum caso onde aconteceu algo que, vou falar, a regra é essa, a política é essa, mas tem um caso onde isso não aconteceu. Sim, é possível. Mas os casos particulares, temos que olhar o que aconteceu no caso, tá bom? Fica claro? Eu vou falar das políticas hoje. Sim. Na verdade, é só saber se foi sorte ou o que aconteceu. Porque eu fiz o meu título e agora tem o e-título, aquele programa do governo, né? Aí lá tem a foto, tem a emissão, é um aplicativo que tem a foto e a emissão. E eu, na casa de um cliente, ele tinha a identidade bem velha, e eu peguei o e-título e mandei. E foi processado. Eu queria saber se foi sorte ou se eles estão aceitando isso. De novo, é uma situação excepcional. E a gente, eu sempre falo a mesma coisa. Nós temos analista de crédito. Se for tão simples como configurar parâmetros e aprovar o pedido, nós não teríamos analistas. Simplesmente configuraríamos os parâmetros no sistema, se dá certo, aprova, se não dá certo, não aprova. A ideia de ter analistas é isso, é que possam olhar situações que são excepcionais ao dia a dia, tá bom? As regras. Então, não sei se foi sorte, mas é sentido comum, tá? Pediram para eu levantar aqui. Eu queria fazer algumas considerações em relação a essa história da identidade expirada. Não é uma coisa muito sacramentada no Brasil. Pessoas com identidade acima de 10 anos conseguem abrir conta, fazer todo tipo de transação sem problema nenhum no Brasil. E aí, não preciso dizer, né, tem muitos problemas em relação a isso, com identidades acima de 10 anos. A consideração é se isso está sacramentado, é definitivo, não tem como ser diferente para com a Royal, ou existe uma possibilidade aí de abrir mudar essa regra, né, mudar esse procedimento, porque na prática,
é feito tudo aqui com identidades acima de 10 anos no Brasil. Tá bom. Então, que posso responder para essa pergunta é, todo mundo vai aprender no dia a dia. Não tem nenhuma política, nenhuma regra que seja para sempre, exceto que esteja relacionado com uma ética de trabalho. O resto, que tem a ver com o mercado, sempre pode ser alterado. Então, se o departamento jurídico analisa que a situação no Brasil dá para ter a política mais flexível com a identidade, pode ser que aconteça isso. Não. Ontem a Valesca está aqui? Não. Ontem a Berta, André pode pegar nota disso. Ontem as coisas que aconteciam ou as sugestões foram anotadas e nós compartilhamos depois disso. Sempre vocês estão aprendendo e nós também. A ideia é, o negócio não é fixo, não é uma coisa que vai ser a mesma coisa hoje que dentro de 10 anos, porque o volume não é o mesmo, o conhecimento do mercado não é o mesmo, isso vai mudando, isso vai mudar sempre. Por exemplo, hoje nós estamos pedindo comprovante de renda, mas tem sistemas, tem serviços, estamos pesquisando isso aqui no Brasil, tem também, onde um serviço pode comprovar a renda do cliente pelo consumo. O que acontece? Por exemplo, os autônomos. Hoje nós precisamos os documentos para verificar a renda do autônomo. Você não brigam com os 3 extratos bancários, com a declaração de impostos, que não dá para o limite de crédito que você está pedindo. Não acontece isso. Então, há muitas pessoas aqui no Brasil, na Argentina, na América do Sul em geral, eu acredito que no mundo, não sei, não conheço o mundo inteiro, mas ninguém gosta de pagar muito impostos, na realidade. Então, se você pode evitar pagar imposto, eu não estou falando de evadir, né? Evitar. Pagar imposto vai evitar. Então, muitas vezes a pessoa tem capacidade econômica para comprar, mas não tem forma de demonstrar isso. E hoje nós, a única forma que temos é pedir o comprovante de renda. E o único documento que podemos confiar é o comprovante de renda. Ainda quando você conhece que o cliente tem a capacidade. Então, o serviço que nós estamos tentando adquirir é para confirmar, não é confirmar, na realidade é um estimado da renda do cliente que é feito pelo comportamento de compra. Então, se isso acontece, que o serviço é confiável, nós vamos deixar de pedir comprovantes de renda para muitos casos, né? Então, muito disso vai acontecer. Muito. O que tem com verificação de emprego. Na verificação, muitas vezes, o pedido fica demorado porque não conseguimos falar com o empregador ou não conseguimos que eles confirmem as informações ou só confirmam as informações pelo e-mail, mas demora muito em responder os e-mails. Então, se nós temos o comprovante de renda, por outro lado, de consumo do cliente, nós podemos deixar de pedir comprovante de renda, de verificar o emprego. Isso vai mudar. Acredito que eventualmente vai mudar. Então, como isso, pode mudar a identidade também. Tá? Então, coisa importante. O cliente deve pagar o valor de entrada. Qual é o valor de entrada que tem que pagar? Isso, bem. Infelizmente, a Royal Prestige não financia funcionários da empresa, também não distribuidoras. Então, não financia vocês e também não financia para mim, não. E os promotores de venda também não. Sim. Só um minutinho. No caso de comprovante de renda, a gente pode usar o extrato bancário como comprovante de renda. Se é autônomo ou aposentado. Eu peguei esses dias uma pessoa que está mexendo com trade, contas online, etc. E eu peguei o extrato dessa conta online. Você estava quando eu falei do caso pessoal? Né? Eu falei disso. Vamos falar disso. Lembra para o final? Mas todo mundo tem. Acredito que todo mundo tem. E está muito bom que possa ser compartilhado. Porque talvez o que aconteceu para você, aconteceu para muitos aqui. E ao final do dia, vamos ver se aconteceu muito.
algo tem que mudar, ou não sei se tem que mudar, mas algo nós temos que revisar no processo. Então, vamos falar disso, tá bom? Mas a ideia é completar o conceito geral do tema e depois falamos. E não vai ser ao final do dia, vamos ao final do bloco, tá obrigado. bom? Nada. E depois, não vamos financiar pessoas jurídicas, só pessoas físicas. Sim. Eu queria tirar uma dúvida. Particular, né? Eu queria tirar uma dúvida se é uma regra da empresa, não aprovar o contrato em boleto bancário para clientes acima de 80 anos. É assim, quase, a resposta é quase sim. Quase. Mas acontece o seguinte, muitos de vocês estão falando, não vocês em particular, mas perguntando o que acontece por que não temos seguro de vida para os clientes que faleceram. Você sabe se um cliente faleceu, que vai ser descontado da reserva, né? A conta é recomprada no momento, tá? Descobriu? Então, o que acontece com isso? O risco do cliente de idoso, falamos mais de 80 anos, 79 anos, é alto, né? Não é política negar, eu posso mostrar pedidos que foram aprovados desse tipo de clientes, mas o que vai acontecer geralmente é, se o cliente tem um score de crédito muito bom, pode acontecer isso, muito bom, e é idoso, o que pode acontecer é o seguinte, que em vez de ser nível 2, possa ser nível 8. Depois, geralmente, o que vai olhar o analista também é o comportamento de pagamento do cliente, além do score de crédito. E vamos falar disso um pouco, porque o score de crédito é uma referência para definir ou determinar o nível do cliente, mas não é o único parâmetro que vamos utilizar, tá bom? Então, nesses casos, o que podem fazer é o seguinte, se o crédito foi negado, você geralmente tem 10 dias para responder se deseja transferir para a DFP. Tá bom? Nesse caso, vocês podem enviar um e-mail para análise de crédito, para revisão da decisão do analista particular, porque, olha, os 100% dos casos não são auditados dos analistas, né? Nós não estamos revisando todos os pedidos que são aprovados pelos analistas. Depois, se não está de acordo com a decisão do analista, pode enviar análise de crédito, depois pode enviar para mim, e depois, se você ainda não está de acordo com a decisão, pode confirmar com a Margarita, que ela é quem vai tomar a última decisão. Mas pode fazer isso, e eu vou falar disso, porque vão ter muitas situações de exceções. E o ideal é que saibam como gerenciar essas exceções. Tá bom? Mas se pode acontecer que seja negado, mas não é política mais de 80 anos negar o pedido. Por exemplo, ontem eu vi um pedido aprovado de 83 anos. O nível dava para nível 1, foi aprovado nível 5, nível 6, eu não lembro bem, 5 ou 6. Mas o risco do cliente é alto. E olha, também tem que ver com o prazo. Um cliente de 83 anos, com um prazo de 2 anos, você acha que o risco não é alto? O risco é alto, né? Se ele estiver comendo na Royal, diminui, né? Diminuir, né? Mas, e eles vão fazer exercícios, porque tem que levantar... Tem que malhar a panela. Da panela, que Jesus, não é muito liviana, né? Jesus, eu só queria pedir, talvez, para as pessoas... Vai nascer muitas perguntas ao longo do treinamento. É bom vocês anotarem no lugar de parar o treinamento assim para uma dúvida, porque termina perdendo muito horário e no final do treinamento vai ter um momento para perguntas e respostas, não vai? Isso mesmo, chefe. Então, no lugar de interromper, é só anotar e no final vai ter um espaço para tirar as dúvidas, caso não fosse tirado já ao longo do treinamento. E também vai acontecer o seguinte, eu vou mostrar agora. Vamos ter momentos onde vamos parar enquanto a apresentação e vamos tirar dúvidas no momento. Isso vai acontecer continuamente, né? Vamos ter espaços na apresentação mesma para tirar dúvidas. Ou seja, tá? anotem e aguardem nesses momentos. Porque, e por que eu falo isso? Ontem nós começamos em São Paulo,
respondendo as perguntas no momento. Tá? E muitas das perguntas tinham que ver com cobrança que vai na metade do treinamento. E estava respondida a pergunta no treinamento. Então, vamos ter espaços para fazer qualquer pergunta. De novo, ainda quando foi falado e você tem dúvidas, podem perguntar, tá bom? Então, vamos com financiamento. Não podem ser financiadas pessoas jurídicas, não pessoas, só pessoas físicas, né? Agora, tem olhado que algumas vendas à vista foram para pessoas jurídicas. Isso pode acontecer, mas estamos falando de financiados, tá bom? Depois, financiado tem juros. O prazo mínimo de juros do financiado são 2 meses, o máximo 4. A apresentação vai ser compartilhada com todo mundo no Brasil. Eu vou compartilhar. Se você deseja poupar o tempo de tirar a foto, pode. Tudo o que estão olhando aqui mesmo vai ser enviado para vocês. O juro mensual é de 1% e os pagamentos irão incluir juros mais o capital, o principal, tá bom? O valor de venda sem juros. Então, é bem simples. É o valor de venda sem juros, 1%, quantidade de parcelas, vai ter o valor dos juros, tá bom? A somatória disso vai ser o valor total parcelado, e se você divide isso pela quantidade de parcela, vai ter o valor da parcela. Você já sabe fazer isso, né? Senão não estaria vendendo. Isso mesmo. Então, a ideia agora é mostrar como é que o analista olha um pedido. Porque o que acontece? Acontece aqui no Brasil, acontece na Argentina, acontece nos Estados Unidos, acontece em todos os lados. A gente tem acesso ao score de crédito do cliente. Na Argentina, por exemplo, se você olha o Banco Central da Argentina, eles podem puxar a situação financeira. Mas não todas as informações estão nesses casos. Se você tem um relatório do SPC completo, vai ter. Mas se tem só o acesso ao score de crédito, onde fala, você não tem nenhuma pendência. Mas talvez está olhando o último ano, não o comportamento de pagamento do cliente, tá bom? Não o histórico. Então, o primeiro é um comportamento de pagamento do cliente. Depois tem o score histórico de crédito, a atividade econômica, que tem que ver com se é empregado, se é autônomo ou aposentado, a renda declarada, e a palavra importante lá é declarada, principalmente para os aposentados que têm renda como aluguel, esse tipo de situações, ou autônomos que não têm declarado todas as suas rendas. Outros motivos. Por exemplo, o risco pode ser idade. Idade, de novo, 85 anos. E panelas, um conjunto de panelas de 8 peças. Ou a panela que é enorme essa. Então, tem risco disso. O cliente, como pode utilizar isso? Qual é que às vezes tenta evitar? Na Argentina nós chamamos de prestanome. Quando você dá o seu nome, laranja aí? Laranja, isso mesmo. As pessoas tentam evitar isso, né? Que eles estão dando seu próprio histórico de crédito para quem mais. Pode acontecer e pode ser que a empresa vai aprovar essa situação, pode. Não estou falando que não. Mas é uma situação de muito risco quando o cliente é idoso, tá bom? Então, o pedido é bem simples, está bem simplificado aqui. Chega uma análise de crédito, pode ser aprovado ou não. Se é aprovado, o nível é determinado. E uma coisa que é importante, o nível, quando você envia um pedido, o pedido automaticamente vai puxar o relatório do SPC e vai ter um nível dado diretamente pelo score de crédito. Mas esse nível pode ser alterado, pode mudar. Fica claro isso. Pode mudar depois que o analista olhou o pedido, que revisou o pedido, que analisou, tá bom? Vai ser nível 1, o 8, e se é nível 9, sempre você tem que confirmar, a empresa não vai aprovar nível 9 diretamente.
E se não é aprovado, pode ser negado ou também o analista vai perguntar para você se deseja financiar com programa de financiamento pelo distribuidor. E já vamos falar do financiamento pelo distribuidor. Tá bom? Vamos falar de para que isso, como funciona isso. Tá bom? Então, os clientes irão ter um limite de crédito que será proporcional ao nível que a Royal Prestige otorgou ao cliente. O limite de crédito que vai ter o cliente está bem relacionado com a renda do cliente e com o score do cliente. O limite de crédito é baseado na... Bom, eu já falei disso, é o mesmo que eu acabo de dizer. Então, vamos um pouco para frente e vamos para as perguntas. Tem uma situação aqui mesmo... Não, tá. Acontece o seguinte... Você tem um cliente que tem uma pontuação, um score de crédito, que é 625 ou mais. Pode acontecer que, se o valor que você tem parcelado é maior que 13.501, vai ter que enviar comprovante de renda. A renda mensual do cliente vai ser multiplicada por 3. E esse vai ser o limite de crédito do cliente. Tá bom? Fica claro até aí? Se o valor é menor que isso, é até 13.500, o valor parcelado, vai ser verificado o pedido, mas não vai ser pedido o comprovante de renda. Tá bom? E a mesma situação, a tabela é compartilhada com você, vai ser compartilhada com vocês, e também está no manual do financiamento. Tá bom? Não tem sentido que eu fale, mas vou falar. Desde 550 até 624, a renda do cliente vai ser multiplicada por 2,5 se o valor parcelado é maior que 9.501. Se é menor que isso, não vai ser pedido a comprovante de renda e diretamente vai ser verificado. Depois, se o score de crédito é 549 ou menos, a renda é multiplicada por 2, mas é pedido, sim. O valor é maior que 7.501, senão não é pedido. Mas tem um caso particular que é dos aposentados, que tem um score menor que isso, ou autônomo, sempre tem que enviar comprovante de renda, tá bom? Isso é para empregado. Fica claro? E vamos falar de um tema que é bem importante. E tem que estar bem desperto para isso. Todo mundo arriba, de pé. Todo mundo arriba de pé. Vamos. Todo mundo mirando para lá. Vocês estão juntos, um pouco mais juntos, mirando para lá. Estiramos os braços sobre o ombro da pessoa do frente e fazemos assim, com os dedos. Cheirosamente e com força, né? Isso. Temos que despertar. Tem que acordar. Isso. Ser cheiroso. Isso mesmo. Vamos lá. Agora, para o outro lado. Viramos para o outro lado. Mesma coisa. Pode se vingar agora. Tá? Vamos. Muito bem. Esse tema é bem importante. A ideia agora é que possam utilizar essas informações, porque muitos pedidos são demorados ou talvez não estão utilizando bem a ferramenta do avalista. O avalista tem importância, é importante com duas situações: na cobrança e no limite de crédito do cliente. É bem importante para isso. Então, é importante ao começo do pedido, quando você deseja vender um valor mais alto, e é importante ao final do pedido, ao final da vida do pedido, que é se o cliente fica em atraso ou acontece algum problema com o pedido, vai ter duas pessoas para trabalhar na solução, para resolver a situação. Tá bom?
Então, como funciona o avalista? E aqui temos uma situação que não vamos discutir agora, mas é política da empresa. Eu falo sempre o mesmo. Eu tenho 38 anos. Minha mãe poderia ser minha avalista, porque ela é familiar direito meu, mas eu tenho 38 anos, não moro com minha mãe. Então, uma das regras é que tem que morar no mesmo endereço. Podemos discutir isso? Podemos. Nós discutimos internamente e brigamos bastante para que isso mude para a América do Sul. Mas aqui estamos agora para falar das regras. Então, a política hoje é que tem que morar no mesmo endereço. Tomara no futuro isso mude. Porque pai ou irmãos, eu nunca morei com meus irmãos quando eu tinha 17 anos. Depois eu não morei mais com elas, tá bom? Então, acontece isso. Tem que morar no mesmo endereço e tem que ser familiar direito. Tá bom? Pai, mãe, irmão, o filho. E depois tem os esposos ou as esposas, que geralmente moram no mesmo endereço. Né? Geralmente, não sempre. Alguém tem mais de um endereço, né? Então, o que acontece com isso? Os esposos e as esposas não podem ter contas separadas. Eu sei que você pode falar que no século 21 cada um é livre e pode fazer o que deseja, mas na Royal Prestige eles vão ser avaliados em conjunto, sempre. Então, qual é a dica aqui? Se você vai colocar os esposos ou alguma avalista, que o avalista seja quem tem um crédito mais ruim e o cliente seja que tem um melhor crédito, o score de crédito ou a situação de crédito. Porque como é que funciona o análise de crédito? Nós sempre vamos analisar o cliente. Sempre. Quando vamos analisar o avalista, quando o cliente não é bom, e vocês pedem uma exceção, se o avalista é muito bom, a exceção pode ser otorgada. Tá bom? Mas sempre o primeiro que nós fazemos é olhar o cliente, analisar o cliente. Mas a renda é conjunta. Então, se você coloca o cliente que tem um bom score de crédito, vai ter quase garantido que o pedido é aprovado. E se além disso tem a renda das duas pessoas, tem um limite de crédito maior. Então, saibam isso. Tem que utilizar as ferramentas, colocar a quem tem melhor score de crédito como cliente. Tá bom? Depois, pode acontecer o seguinte: você não colocaram na avalista, fizeram uma venda que foi para a esposa. A venda ficou negada porque tem um score de crédito que não é bom. Depois vão e, como ela deseja fazer a compra realmente, o esposo é quem preenche o pedido e você envia o pedido de forma separada. O que vai acontecer? No sistema nosso, vai falar o endereço é utilizado por essa pessoa, vão olhar a pessoa, essa pessoa é esposo dessa pessoa, o pedido não pode ser processado dessa forma. Pode ser feito, sim, mas tem que fazer o seguinte: coloca o esposo como cliente. E a pessoa que foi negada tem que ser colocada como avalista. Então, nesse caso, você vai enviar de novo o pedido e vai falar que se trata, que você está falando do caso do cliente que foi negado. Você sabe o que é match to folder? Anexar um documento, por exemplo, um analista pede o comprovante de renda. Você tem que enviar depois, né? Vocês sabem como anexar esse documento, né? Da mesma forma, tem que ser enviado o pedido novo. Vai ser enviado como esposo, a pessoa que foi negada vai ser colocada como avalista e você vai falar, anexar no pedido, o pedido sometido de novo, enviado de novo pelo cliente, e vai colocar um número de ordem do pedido
ou o número da conta, qualquer dos números, tá bom? Que possa identificar. Então, pode ser feito? Sim. Qual é o jeito correto, a forma correta de fazer isso? É assim. Porque senão o que acontece é, depois pode ser processado, mas recebe uma mensagem falando não pode processar um pedido que já foi processado, os esposos são avaliados em conjuntos e demora. A ideia aqui hoje é que você tenha os pedidos aprovados mais rapidamente. Então, a forma de fazer é essa. Ficou claro como é? Posso repetir, não tem problema com isso. É? Ficou claro um sim rotundo, né? Ou não? Ou mais ou menos? Não. Então, vai de novo. Fizeram uma venda para a esposa. A venda foi negada. Agora o esposo tem bom score de crédito e deseja participar na venda para que possa ser aprovada. Vai preencher ao esposo como cliente, vai colocar a esposa como avalista que foi negada e vai enviar de novo o pedido. E vai falar que se trata do pedido que foi negado e colocar o número de pedido na mesma folha ou pode anexar uma folha à frente. Depois vou mostrar como é que nós recebemos os pedidos para que fique um pouco mais claro para você. Nós recebemos todo o que você envia se está bem identificado. Tá? Desculpa? Se o nome for negado, se os dois forem negados, sim, pode ser aprovado. Vamos lá. Se o esposo também tem um crédito ruim, não, vai ser negado também, né? Tem um crédito bom, vai ser aprovado. Sim. Você deu o exemplo do caso de marido e esposa. E se for... Ficou como sampleado, né? E se for... Falha técnica. Você exemplificou um caso como sendo marido e esposa. E se fosse entre mãe e filho, por exemplo, o procedimento seria o mesmo? É o mesmo. Na realidade, vamos lá, que aqui fala o mesmo. Olha, diz, eu não li, mas os mesmos critérios de avaliação que os utilizados nas contas como avalistas irão ser utilizados. É o mesmo critério. Obrigado. Nada. Sim. Acho que eu falo autossuficiente. Eu achava que eu falava autossuficiente, mas agora eu falo. É o seguinte, eu tive uma cliente que... Permitimos uma? Vamos se lá, o cliente... Então tá, vou refazer a pergunta. Se a cliente, eventualmente... A cliente, ela tem um nome limpo, ela tem uma renda muito menor do que o esposo e tá com o nome limpo. O marido está com o nome sujo e uma renda bem alta. Nesse caso, o que pode ser utilizado? A renda dele pode ser utilizado para ela? Complementando? Isso mesmo. O que eu faria é o seguinte, eu colocaria ela como cliente e o esposo como avalista. Ela vai ser analisada, a renda dela vai ser um pouco baixa, mas a renda dela vai ser somada com a renda do esposo. E o esposo não vai ser analisado se o risco dela é baixo. Tudo bem. Se o crédito é bom. Quando você fala limpo, fala que ela temos uma diferença lá, que é um pouco técnica e talvez um pouco freak da minha parte, mas um pouco estranho, obsessivo minha. Mas é o seguinte... Limpo, você fala que tem utilizado o score de crédito, mas não tem nenhuma ocorrência ou pendência, né? Porque o que pode acontecer é que nunca comprou nada, não tem score de crédito e é muito limpo que não tem nada. Nesse caso, tá. Eu desejo deixar isso bem claro, tá? Jesus, colocar o esposo como avalista, eu pensei que não poderia. Eu pensei que a gente colocaria o esposo como complemento de renda e o esposo não entraria como avalista. Ok, foi passado que agora é possível. Eu desconhecia.
por um comentário de um recruta dizendo que, pelos meios legais, o esposo não entraria como avalista. Entendeu? Aí, quando eu coloco o esposo, aí o que você me indica, né? É melhor colocar o esposo como avalista mesmo, ou como complemento de renda, ou isso tanto faz? Mas o único jeito que tem para utilizar como complemento de renda é como avalista. Não tem forma de enviar o comprovante de renda do esposo sem colocar o esposo no pedido. Se você processou o pedido, mas o nome da esposa, não pode enviar o comprovante de renda do esposo. Vai ter que enviar um comprovante de Mas renda. é naquela parte onde a gente coloca a renda Não, é porque tem 2 campos, né? Eu colocaria, pelo menos... Mas a renda do esposo não é uma renda adicional da esposa. Ela pode utilizar como deseja. Não, mas coloco não é. a renda dela, e aí, no caso, se o esposo pudesse complementar a renda, não é assim que é. Não é, não. Para utilizar a renda do esposo, tem que colocar o esposo como avalista. Isso mesmo. Isso mesmo. Obrigada. Nada. Então, o que aclara ao final é não deve ser criada uma nova pasta, é porque o que eu falava, que tem que colocar o número da venda que foi negada, se foi negada anteriormente, né? Bem, vamos com um contrato sem juros. Na realidade, quando falamos em juros, os juros são para o distribuidor. E a regra é a mesma, é 1% mensual. Sim. Pode? No caso que a cliente foi negada e ela não tem o mesmo sobrenome do marido. Aí a gente avisou e o marido falou, eles não são marido e mulher, eles são amigados no caso. Aí foi mandado outro pedido no nome do marido. O erro do vendedor foi ter colocado o mesmo telefone. A Royal barrou? Correto. A minha pergunta é, se ela tinha nome sujo e ele tinha nome limpo, a Royal não deveria dar essa opção, em vez de direto mandar na tela, favor verificar se quer fazer DFP, porque ele é marido da pessoa. Mas, na realidade, deveria ter sido enviado, como eu falei. Sim. Como ela como avalista. Tá. E isso ia ser aprovado, ia ser aprovado, ia ser analisado normalmente, como se fora uma avalista desde zero, né? Só que a questão é que eu não sei se... Ele me falou que ela tinha nome limpo. E, entende? Eu não tenho como saber, eu não vou ficar consultando todos os clientes. Tá bom, mas tem a possibilidade de fazer isso mesmo. Então, tem a possibilidade, se o pedido... Eu acho que essa possibilidade, eu acho que 90% que está aqui não sabia dela. Eu, pelo Por menos, isso não é sabia. o treinamento, para que saiba. Obrigada. Nada. Agora pode fazer diretamente, né? Vamos lá. Você tem várias formas de identificar o pedido. A pergunta é o número que você tem que colocar para poder identificar. Você tem número de pedido que começa com 9. Reconhece esse número que começa com 9, que está na sua tela, sempre está, quando abre o pedido, está na direita desse número de pedido. E depois tem outro número que é número de conta, que começa com 2. Tá? É indistinto. Pode utilizar qualquer deles. Tá bom? Alguma dúvida mais? Então, a pergunta é, a avalista com restrição pode? Pode. Amém. Ô, glória a Jesus. Perfeito. Fica justo, né? Então. Mais uma aqui. Vamos. Você tem que comprovar a renda do avalista? Mandar o comprovante de renda do avalista? Tem. Mas não vai ser só analisado a esposa? O risco da esposa vai ser analisado. Sim. O avalista vai ser utilizado para incrementar, para aumentar
o limite de crédito. Mas para aumentar o limite de crédito, precisa comprovar a renda. Sim. Mas só vai ser pedido isso. Vai ser pedido o comprovante de renda. Dos dois, no caso dos dois. Dos dois, sim. Pode ser o extrato. Pode ser o extrato, os últimos 3 extratos bancários, pode ser o imposto de renda. A mesma coisa, vai depender da atividade dele. Se é empregado, pode ser o alirite. Então, sim, a mesma coisa. Pode, mas não tem que enviar o comprovante de endereço, esse tipo de situações. Tá. Sim, é o avalista. Tá. Mas na verificação vai ser perguntado se moram juntos, tá? Se moram no mesmo endereço. Então, alguma dúvida mais com isso? Vamos ficar aqui. No critério de avalista, você fala que tem que morar no mesmo endereço e que tem que ser parentes, né? No direito. Que esse é o ponto que é um pouco... Mas no caso deles serem... Não pode ser primo, por exemplo. No caso deles serem só amigados, como foi citado aqui, então eles não têm vínculo de casamento. Mas eles moram no mesmo endereço. Pode ser colocado... Eu vou falar, na realidade, é fora da política. Mas no fato é que muitas pessoas moram juntos, convivem como se foram um casal casado, mas não são. Então, pode ser. Pode. Okay. Pode. Acredito que eles não vão morar juntos só para comprar panela, né? Nossa, vamos morar juntos, podemos comprar panelas. Oi. Sim. E a questão homo, se for 2 homo ou 2 hétero, como é que comprova isso? Como é que comprova? Homossexuais. Como é que comprova? Não vamos pedir acontece. Não vamos pedir o comprovante de casamento. Se eles falam que são casal, está tudo certo. Estamos puxando para que seja provado que não moram no mesmo endereço. O que eles fazem na vida privada é vida deles. Jesus. Sim. Só lembrando que en realidad la preocupación no es si es aprobado o no, es que no acontezca una recompra. Entonces, que sea el concepto para él es ese, ¿comprendes? Porque si es casado, si es viudo, amigado, homosexual, al final del día no y somos responsables y tenemos que saber que somos también avalistas del valor total y no podemos correr ese riesgo también, ¿ok? Tá bom, mas na realidade lá é que se os dois estão como na conta, avalista e cliente, no SPC, os dois vão ser afetados, né? Exato. Se eles não pagam, os dois vão ser negativados. Essa é a realidade. Mas vamos falar de compra, mas o André vai falar de cobrança depois. Podem perguntar para ele, que sabe muito disso. Mas, vamos falar aos dois. Depois temos financiado sem juros. Sem juros, você vai pagar os juros. Qual é a diferença aqui para o cliente? Vamos falar dos seus clientes. O prazo já não pode ser 24 meses, o máximo é 12. E nossa sugestão geralmente é que seja 6 meses. Mas na realidade é para que você não tenha que pagar tantos juros, tá bom? Mas pode utilizar até 12. Depois, que isso é importante, a ideia, novamente, o objetivo é que o pedido seja aprovado rapidamente. Não tem que colocar juros, se é sem juros, não tem que colocar juros no campo de juros no pedido de venda. É uma contradição. Sim? Então, o que acontece? Se você vende sem juros e coloca os juros lá, quando o cálculo é feito do valor parcelado, não dá certo. Tá? Então, o analista vai falar, o que está acontecendo aqui? É sem juros, é com juros, o cálculo não dá certo, os números não dão certos. E, de novo, uma vez que é esclarecido, vai ser aprovado? Vai. Mas ficou demorado. A ideia é que não fique demorado. Tá? Sim. Jesus, qual a possibilidade, e se existe essa possibilidade de parcelar em 24 vezes e cobrar 12% de juros? A gente pode parcelar em 12 sem juros, é possível parcelar em 24 e cobrar só 12% de juros? Não.
Na realidade, não. Não pode. Não. O prazo máximo é esse. E eu vou falar uma coisa mais. Se o prazo máximo for 24 meses, na realidade, você vai ser cobrado 24%. Essa é a realidade. 12? Tá. Mas o que ele pode fazer isso, mas no cálculo, no pedido, tem que ficar justo para que dê o valor parcelado, prazo máximo 12. Isso ele... Como continua depois como cliente, mas o que coloca no pedido, os cálculos têm que dar que o valor parcelado baseia em juros, a quantidade de parcela vai ser X número, então o valor da parcela é o valor parcelado sem juros dividido X parcelas, esse vai ser o valor parcelado, mas o prazo máximo disso vai ser 12, tá bom? Fica claro isso? O número maior pode ser 12 no pedido de vendas. Mas como fazer isso? Ele só cobra 12%. Ele quer saber se ele pode, no campo de juros, colocar os 12%. Não pode. Porque fica um pouco estranho isso. Porque como é que vai colocar? Porque o número de parcela vai mudar, né? Vai ser 24. Não, mas vai cobrar a diferença. Mas como é o serviço da dívida, do empréstimo? Como é? Por exemplo, quantos boletos vai enviar a empresa? 24 ou 12? Não, você não está entendendo. Mas... Fechou o negócio em 24, vai mandar 24 boletos, serão 24 parcelas X. Só que na hora de calcular os juros, ele falou, eu vou colocar o prazo só 12 dele, que a empresa cobra a diferença de mim. Aí no campo de juros cobraria só 12 e dividiria por 24, serão 24 parcelas. Bem simples. O que ele pode fazer é colocar o valor parcelado até 12, mas não pode enviar 24 porque tem uma restrição no sistema, não pode enviar 100 juros, 24, não pode fazer isso. É uma restrição, não pode. Tá? Não pode ser processado. Eu entendo o que quer fazer, mas não pode ser feito. Aqui temos uma dúvida. Gente, se vamos ser criativos, podemos ser criativos muito mais. Pessoal, quando tiver alguma pergunta, levanta, porque estamos ao vivo, então muita gente falando ao mesmo tempo vai atrapalhar também. Tá, perfeito, boa ideia. No caso, o cliente tem um limite pequeno no cartão, ele pode passar 12 vezes no cartão e o restante no boleto, 12 vezes no Mas boleto. o que pode fazer é dar o valor de entrada em parcelas, e o resto financiar normalmente. Sim. Isso pode ser feito. É feito, na realidade, muitos utilizam isso. Dividido Sim. Com juros, né? Sim. Os outros 12. Pode. Na realidade, muitos fazem isso, né? Tá, perfeito. Sim. Pode. Eu estava conversando com o André aqui, sempre eu faço, porque você prefere que você pague os juros ou o cliente? Cliente, é óbvio. Vamos colocar uma situação hipotética aqui, que você vendeu 15 mil reais para o cliente, ok? Ele não quer pagar juros em 24. 24 vezes dá 625, não dá? Você pega esses mesmos 15 mil reais, dá 15% de desconto para o cliente, esse vai ficar o valor da venda. Você pode dar 15% de desconto para o seu cliente? Pode. Menos 5% de entrada, ok? Vezes 1,24, dividido por 24, a parcela é a mesma. Tá? Então, dê desconto. Tá bem criativo, né? Muito bem. Muito bem. Então, os campos do sul tem... Sim, Gabino. Bom, nós temos muitos diretores de território. Quando eu falo de DFP, vai ser bem interessante. Correcto. Mira, una parte de nuestro negocio también você tem que lembrar, o las personas nuevas que están comenzando, que es parte del negocio el financiamiento. Parte del negocio, parte de nuestro negocio, parte de los bonos es financiamiento. Ontem vocês não falaram disso com o plano de marketing? Sim.
Falaram dos bônus de financiamento, né? Não tem que ver com o departamento de financiamento, mas isso tem que ver com o plano de marketing da empresa. Lo que quiero Tem bônus. solamente realzar o acrescentar el punto es de que si el cliente no paga los juros, 6 o 12 parcelas, ¿quién paga los juros? ¿Quién es? No es. Entonces, muchas veces você piensa solamente en el punto de que você es el distribuidor, pero también tenemos que pensar que nuestros promotores, ¿ok? Você está educando a ellos, a los promotores. Entonces, las decisiones que você tome ahora va a representar el cheque de mañana. ¿Comprende? Entonces, si você visualiza el negocio no a un corto plazo, sino a un largo plazo, entonces tenemos que enseñar a nuestros promotores, que más adelante van a ser distribuidores, a que tenemos que ver el negocio en el sentido de que vamos a tener bonos de financiamiento. Entonces, si queremos tener bonos de financiamiento, tenemos que promover financiamiento con juros. Obrigado. Tem uma dúvida lá. Eu tenho um cliente, brincadeira. A entrada, eu posso... duas perguntas, na verdade. A entrada eu posso fazer em até quantas vezes? E no cartão seria o limite de 12. Beleza? Uhum. E se quando eu divido em 12% e faço em 24%, se me é descontado os 16%, a mesma regra quando faço no cartão? Sim. É a mesma regra? É a mesma regra. Então, isso é um esclarecimento que não acontece muito seguido, mas pode acontecer. Se o cliente não faz o pagamento dentro do prazo estabelecido, sem juros, o contrato passaria a ter juros para o cliente. Mas isso tem que ver, para que vocês saibam como funciona, não tem impacto no distribuidor, na realidade, mas saiba como funciona isso. Se um cliente não faz os pagamentos durante o prazo, na realidade o que acontece é que geralmente a empresa acompanha o cliente até que a conta é pagada realmente e não faz isso. Mas a possibilidade de fazer, adicionar juros à conta quando não é pagada no prazo sem juros, está. Saibam isso, só isso. Não é feito, mas pode ser feito. Então, você já sabe como calcular o custo para isso. Perguntas, pelo momento, do que tem que ver com financiamento? Sim? O nosso amigo aqui fez um exemplo que me intriga um pouco, a questão de você pegar um valor com juros e dizer para o cliente que está sem juros, sendo que no pedido tem um espaço e que tem que ser calculado isso ali e colocado o valor com juros. E, infelizmente, se a gente pratica isso, como que eu vou ensinar isso para o meu promotor? Quer dizer, isso é uma prática que deve ser, penso, pode ser evitado, né? Isso aí. Como promover algo que está enganando o cliente, né? Mas não, você não está enganando o cliente. Não, você, se eu digo se eu estou vendendo em 24 vezes e digo que é sem juros, isso para o cliente. Não, 24 meses sem juros não pode ser feito. Mas foi dado um exemplo aqui que Mas, era 24. não, ele falou qual é o ganho que você tem, isso mesmo. Ele fala qual é o desconto que tem, os ganhos que você teria se você pagara pelos juros e qual é o equivalente disso, de fazer o desconto do preço da venda. Não, o desconto pode dar, mas não falar para o cliente que é 24 vezes sem juros. Não vai falar que é sem juros. Para o cliente, você vai explicar para o cliente que tem juros, mas como o valor de venda é menor, o juro é menor. Então, o valor final para o cliente vai pagar é o mesmo valor, e o que você vai ganhar é o mesmo valor. Você entende como é isso? Tá, fica claro. O cliente paga a mesma coisa e você paga ganha a mesma coisa. Tá bom? Tá? Jesus, sim. Você disse que o aposentado e o autônomo sempre tem que mandar comprovante de renda? Não, sempre não. Vou olhar, eu estava quase seguro que tinha colocado isso aqui para que você tenha... Aqui, aí eu coloquei.
quando eu vou falar da atividade econômica, é só o nível 5 a nível 9. Aqui é quando nós vamos pedir sempre comprovante de renda, mas só nesse caso. Você ficou com o que falava do limite de crédito, né? Sim, sim. Então, o único caso onde nós vamos pedir comprovante de renda sempre é quando é autônomo ou aposentado e o nível do cliente é 5 a 9. Já vou falar disso. Eu tentei esclarecer isso, mas gerei dúvidas. Vamos falar disso mais para frente. Ok, outra coisa, outra pergunta relacionada a isso. A Royal, numa época, ela estava nos ajudando, porque o aposentado é muito difícil que ele tenha comprovante de renda na hora. Muito difícil isso. Então, a Royal, com aquele número do benefício, a Royal nos ajudava com esse comprovante de renda. Agora ela está botando, não está mais aceitando. Tá, o que você pode comprovar com o valor, com o número de benefício, é confirmar que é aposentado. Mas o valor da aposentadoria não sabe qual é. Então, qual é o limite que você iria otorgar para o cliente se não sabe quanto é a renda que realmente tem? Esse é o problema com só o número do benefício. Quando é funcionário público, aqui no Brasil tem a lei de transparência, né? Então você vai com o número de benefício ou CPF, procura na página do município, estado, e puxa a renda. Está certo isso porque é oficial? Pode ser uma sugestão. Ou pode. Mesmo, na frente do cliente, tiramos na página, imprimimos e ele vê que é o comprovativo. Se pode fazer você mesmo antes de enviar o pedido, melhor. Mas hoje em dia, por como funciona isso dentro da Royal, mas eu posso enviar a sugestão para fazer nós internamente. Não, o distribuidor faz. Pode fazer isso? Pode, então, se é fazer. possível. Vocês não precisam enviar o CPF e isso para eles fazer. Vocês como JVs, vocês fazem a pesquisa junto com o cliente ou depois no escritório e já podem enviar o comprovante quando vocês colocam o DocuSign. Perfeito. Bom esclarecimento. Eu tenho uma dúvida, na verdade não é nenhuma dúvida, eu queria saber o posicionamento da Royal Prestige. Uma vez que eu sou da área de corretagem de seguros, a gente vê que o mercado pratica muito financiamentos, operações atreladas a um seguro garantidor, que se chama seguro prestamista. A Royal Prestige já pensou numa hipótese de fazer uma amarração com alguma seguradora a fim de garantir e talvez viabilizar as vendas no campo? Na realidade, ainda não. Eu vou falar o que acontece com isso, mas está muito relacionado com cobranças também. Às vezes, o risco que tem, na realidade, é que a conta seja recomprada e o distribuidor, na realidade, está garantindo isso dentro da Royal. Isso. Vamos falar que está garantindo parte disso. Na realidade, é que o risco, quando é muito alto, tem uma reserva de 35%, como muito. Na realidade, que a Royal Prestige ainda tem os 65% do risco lá, se o distribuidor fica fora do negócio, tá bom? O análise que tem que ser feito lá é se o custo do seguro amerita suficientemente baixo como para assegurar. Não foi feito isso. Como para assegurar todas as contas a cobrar, os recebíveis, e realmente vale a pena. Na realidade, pelo momento, não. E eu vou falar porque o outro ponto. O indicador de recompra, a métrica de recompra aqui no Brasil, a média anual, neste momento, o que vai do 2018, é 0,7%. Isso é bem baixo. É bem baixo. Então, sua pergunta é para saber se podemos vender para um público com mais risco, né? Não, é se vocês poderiam muitas vezes dar a oportunidade do distribuidor, assim como vocês oferecem o DFP, oferecer a oportunidade do distribuidor, tendo em vista esse caso de risco estar alto, se o distribuidor aceitaria atrelar o seguro prestamista neste caso, e que ele automaticamente assumiria o custo disso. Concorda? Não, mas... Porém, ele tem a garantia de que não teria uma recompra futura. Ele teria uma tranquilidade.
A empresa não se expõe, o distribuidor não se expõe. A seguradora vive dessa exposição. Então seria uma amarração que de repente poderia ser vista para o futuro. Sim, mas você tem que analisar o ponto de equilíbrio, se realmente o valor que vai pagar por todas as vendas que tem e o índice de recompra que tem, se o custo realmente vale a pena. Porque se o custo do seguro, Sim, se sua recompra é sempre bem baixa e o custo do seguro é alto, não tem sentido. Mas Sim, o que eu falo pode de partir de uma análise, claro. Tá. Eu falo amadurecer Tá, essa ideia. pelo Eu momento, acho que é um não. projeto interessante, Tá. porque hoje até financiamentos, até empréstimos, se faz com seguro. Acontece. Mas a outra coisa que eu posso falar que sim pode acontecer no Brasil agora é como a recompra, o indicador de recompra. Nós, às vezes, chamamos das pérdidas das contas. É baixo. O que pode acontecer é que comecemos a aprovar pedidos com mais riscos. Tá? Isso pode acontecer. Porque se o risco que você corre é um pouco maior, mas o benefício é ainda maior, pode correr mais risco, ter mais ganhos e vai ter uma pérdida um pouco mais maior, mais alta. Mas seus ganhos são mais que a pérdida que tem. Então, realmente vale a pena. Na realidade, para responder pontualmente do seguro, ainda não. Tá? Jesus. Uhum. Na verdade, eu queria pleitear mais uma vez com você, para que você pudesse pleitear, na verdade, junto à Highsight, um problema que acontece muito comumente. Os pedidos, quando são negados, eu faço uma pesquisa particular. SPC Serasa, aquela pesquisa completa lá, que pega tudo. Até levei um caso específico para você recentemente. Mas estou falando no geral, porque já aconteceu várias vezes. Quando eu faço a pesquisa, muitas vezes descobrimos que é uma coisa muito pequena. Uma conta de consumo, uma conta de telefone, água, energia, que não é, na minha opinião, justificável. A pessoa pode comprar um carro tendo aquele problema ali, que é uma conta de consumo. E a Royal não aceita. Não aceita definitivamente. Fui até a Margarida e não resolveu, por causa de uma conta de R$254. E que a pessoa não tinha como pagar, porque ela tinha muitos imóveis e não sabia qual era o imóvel que tinha aquela pendência. Então, caiu a venda por causa de R$254. Então, na reunião anterior, eu fiz essa mesma pergunta e você informou que tinha um limite aceitável. Se fosse pequeno, o analista de crédito iria desconsiderar. Mas, efetivamente, isso não está acontecendo. O limite é 250. Na realidade. Não, eu posso falar disso. Mas e pode ser levado para nível 8. Ainda quando for um nível menor. Mas a outra coisa que tem que... Não, mas aconteceu um caso que foi negado como 84. Não, o limite é 250, mas aconteceu com 84... mas quando eu falo do limite, também tem que ver como foi o comportamento, qual é o tipo de dívida. Se o cliente não tem dinheiro para pagar gás, por exemplo, acredito que não vai utilizar a panela. Tá? Então, tem que ver com isso. Não, Jesus, não estamos falando disso. A pessoa tem uma experiência de crédito e tem uma conta que ficou pendente. Tá. E a pessoa que fica pendente com uma conta de gás, não é porque ela não tem dinheiro para pagar aquela conta de gás, é porque, por algum motivo, ela tem carro, tem casa, tem um monte de coisa. E ganha bem. Será que ela não pagou porque não quis? Ou queria ficar inadimplente por causa de uma conta de gás? Não, passou. Isso acontece talvez com grande parte das pessoas que estão aqui. Não é porque a gente não quer pagar, mas passou despercebido por inúmeros motivos. Sim. Então, eu acho que esse é um critério que tem que ser revisado, porque isso está atrapalhando muito. Poderia. Como eu falei, poderia ser revisado. Como eu falei, sempre a empresa vai aprender do mercado, não todos os mercados, ainda quando a empresa tem 60 anos, um pouco mais também, não todos os mercados são iguais,
e talvez tenha que mudar isso para o Brasil. Pode ser, eu não falo que não, talvez é. Mas pelo momento, não é. Qual é a ferramenta que tem hoje mesmo para resolver isso? Olha aqui. DFP. DFP é uma encrenca. Então, hoje eu estou falando das ferramentas que tem hoje para que você possa fazer a venda, que a venda seja feita. Eu sei que o DFP não é pago a venda completa no momento. Não é a mesma coisa? Não é. Você tem a possibilidade de financiar o cliente? Tem. Depois disso, tem a possibilidade de transferir uma conta DFP para a Highside, para a Royal Prestige? Também tem. Se o cliente realiza 4 pagamentos consecutivamente, de forma correta, você pode solicitar que o pedido seja financiado pela Royal Prestige e você vai cobrar o remanente mais rapidamente. Vai ter que esperar 4 meses, talvez. Não, porque tem que esperar os 4 meses. Mas gente, a gente está falando aqui, Jesus, com distribuidores que estão começando. Eles não têm esse dinheiro para depositar. Então, e a Royal ganha dinheiro também financiando. Sim. Deixar de financiar uma conta de 10 mil porque tem uma pendência de uma conta de energia por R$254, eu, sinceramente, eu fico assim, querendo entender. E o score dela, SPC Serasa, é 1. Tá. A gente faz a pesquisa. Então, o que eu imagino que aconteça é que o analista de crédito ele está usando somente está negativado, pronto, DFP. Tá. Então, eu estou pleiteando essa demanda, já é uma briga antiga e eu acho que vai ajudar muito todos os distribuidores. Perfeito. Tá bom? Eu tomo a situação, eu posso responder que vamos analisar isso, mas a ideia e o objetivo agora é que você saiba como pode resolver isso. Isso fica pendente para ser resolvido internamente. A ideia do treinamento é que possa, hoje, que ferramentas tem para poder financiar esse cliente. Hoje mesmo, você tem um DFP. Nós temos que sair pelo coffee break agora, mas vamos fazer o seguinte. Você falou que tem uma situação de pessoas que estão começando, JVs novos. Então, se você tem um JV novo, o patrocinador tem a possibilidade, se o patrocinador do JV é distribuidor, o distribuidor, pode financiar DFP a conta do JV, a conta que foi negada. Se o patrocinador do JV também é um JV, o patrocinador, se é distribuidor, também pode financiar a conta. E agora, tem que ser amigo da Janete, do Gabino, tem que ser amigo do Jesse, amigo do Pablo, porque o diretor de território pode financiar qualquer conta da sua rede. Tá bom? Aí vai. Então, sejam amigos dele, falem muito bem com eles, pode lhe invitar um cafezinho, tá Flores, bom? no, nessa linha do DFP, como diretora, Pablo e eu, não sei se posso falar por Janet, não vou falar por ela, mas Pablo, Dunes e Royal estão a favor do DFP quando é preciso. Vocês, na negociação, vocês são treinados para isso. Tem fiador, sempre deve ter um fiador. É bom, é regra, não é regra, né? Mas sempre é bom. É bom. Agora, o esposo não pode, eu não sabia. Gente, você está lá para ter um vendedor, para ele saber quem tem nome sujo, quem não, quanto ganha, quanto não ganha. Então, o vendedor tem que estar bem treinado para indagar na vida pessoal do cliente. Então, total, não deu, foi DFP, tá. É bom para vocês distribuidores, sim, porque aumenta o volume, vocês têm ganhos, não no momento, mas somos empresários, tá? No, quando você vai pegando os pagos, você tem ganhos, ganha até mais
que quando a Royal financia, se você faz um Tem bom os trabalho, muitas pessoas têm medo de recompra. Só vão ter recompra em DFP se vocês não fazem o trabalho que vocês têm que fazer de acompanhar as contas. Então, não tem risco, falem com o patrocinador, falem com o diretor de território. Se é uma conta, lógico que o cara deve até a casa, nem o diretor vai aprovar, tá? Mas se é uma conta que tem débitos, eu também, às vezes eu não pago gás, né? Vamos ser claros. Todo mundo tem débitos na sua vida. Se é uma conta que dá para pagar, diretor e patrocinador, eu tenho certeza que vai aprovar. Então, todo tem um processo, eu estou a favor. Vamos com DFP, sim, quando seja uma conta saudável e estável. Quando seja que morto, vocês não vão reviver, não, tá? Gente, vamos para o coffee break. Tem as perguntas e começamos com as perguntas depois.